o livre-arbítrio não existe. Essas foram as primeiras palavras que aprendi a ler. Eu acordava ouvindo essas palavras todas as manhãs por anos. Elas estavam escritas em uma placa pendurada do outro lado da fileira de beliches que ficavam no celeiro do sono. Não tenho nenhuma lembrança de antes da fazenda, acho que nasci aqui. As outras crianças não sabiam por que estávamos ali, de onde viemos, ou há quanto tempo estávamos no local. Algumas crianças envelheciam, outras não. Não me recordo de tudo com exatidão, mas é o que ocorre quando não temos a chance de construir memórias genuínas. Lembro-me de estar sempre desesperadamente faminto. Éramos alimentados 3 vezes ao dia, com porções pequenas. E o diretor, Sr. Hanon Shenon, fazia questão de ser visto, derramar gotas de um líquido claro de uma garrafa sem rótulo. Ele derramava o conteúdo em uma única refeição. Depois, ele se escondia atrás de uma porta de aço e passava as bandejas por uma janelinha. A gente não sabia se nossa comida estava envenenada ou não, então, mesmo com fome, não ficávamos muito animados para comer. Já havíamos testemunhado dezenas de crianças ficarem roxas após receberem a bandeja incorreta. Como eu, muitas crianças nunca tocavam nessa comida. Preferíamos esperar para comer cadáveres de animais ou outras coisas mortas. Na minha vida, eu comi 4 corvos, e muitas vezes eu comia moscas, formigas, flores, baratas e tudo o que eu conseguia encontrar. Nada do que era comestível me escapava. A única coisa que eu não comia eram as aranhas, porque eu gostava delas. Os 20 meninos e as 30 meninas que trabalhavam nos campos providenciavam a maior parte dos alimentos consumidos na fazenda. A fazenda era cercada por uma grande cerca de madeira com arame farpado. Atrás, só havia árvores até onde se podia ver. Parecia ser um verdadeiro labirinto. Mesmo sem holofotes e guardas, a fazenda era muito mais segura do que uma prisão. Toda semana, o diretor Sr. Shenon pegava cerca de 100 de nós e nos levava até a base da grande paliçada. Depois, ele assoprava um apito incomum. Subitamente, pastores alemães de olhos vermelhos como sangue surgiram dos arbustos, como se ansiassem por aquilo. Eles tinham baba ao redor da boca enquanto mostravam os dentes afiados, avançando perigosamente, como se quisessem nos devorar vivos. O diretor sorria friamente, e eu me lembro que uma vez ele nos disse: "São cachorros velhos que estão com raiva. Aprendi com um de nós como criá-los para que só obedeçam a mim. E se vocês tentarem fugir, eles vão matar vocês. E acreditem, essa é a melhor coisa que eles podem fazer por vocês." Além disso, poucas pessoas visitavam a fazenda. O único veículo que se aproximava era um caminhão de entregas semelhante a um ônibus prisional. O ruído do motor me assustava. De qualquer forma, o motorista só falava com o diretor. Um boato circulava na fazenda, dizendo que nós nem éramos crianças de verdade. E que o diretor Shenon era um demônio que nos havia criado a partir do próprio sangue e um pouco de cinza. Ninguém ousava falar com o diretor e nem nos passava pela cabeça fazer perguntas. Porque sabíamos que, se perguntássemos algo, seríamos esbofeteados. Ele não precisava bater com força, sua mão grande já machucava o suficiente, uma dor inesquecível. Mas mais do que os envenenamentos, o trabalho duro, a caça por comida e o fato de não saber realmente por que existíamos. Tínhamos medo, especialmente à noite. Apesar da exaustão após um dia inteiro de trabalho nos campos, o medo de dormir persistia. Quando ficava totalmente escuro, de repente ouvíamos o som rangente dos passos do diretor no centro do celeiro onde dormíamos. Às vezes, a gente ouvia ele andando até no telhado, nas paredes ou até no teto. Ainda ouço a respiração dele quando fecho os olhos. Ele respirava como um porco agonizando, lutando para que o ar chegasse até os pulmões dele. Ele costumava insistir nisso até ouvir alguém chorando. Depois, só se ouvia a pessoa que tinha começado a chorar gritar uma última vez antes que o diretor a fizesse desaparecer. Normalmente, as crianças sumidas retornavam pela manhã ao celeiro, com hematomas espalhados pelo corpo. Ninguém nunca falava sobre o que acontecia. Temíamos que o diretor ouvisse e fôssemos os próximos a ter o mesmo destino. Quando nos agarravam pelo braço, deixavam marcas como as de um ferro quente na pele de um animal. Eu também fiquei marcado em várias partes do corpo, mas comparado a alguns, eu tive sorte. Eu era um dos 4 meninos e 5 meninas que tinham que limpar a casa do diretor.
Eu limpava os banheiros e esvaziava a fossa, cético, com um balde. Ao limpar os banheiros, subindo no vaso para limpar o teto, descobri que algumas placas estavam soltas. E isso me fez pensar. Eu vivi isso por vários anos. Para ser sincero, eu achava que já tinham se passado 25 invernos, mas não tínhamos como definir nossa idade com certeza. Algumas das crianças pareciam ter 14 anos em um dia e 6 no outro. O tempo parecia não fazer sentido naquela fazenda. Eu sabia que precisava agir para sair dali. Na manhã seguinte, acordei com uma nova marca vermelha feita pela mão do diretor no meu braço. Meu cérebro subnutrido elaborou um plano. Fui até o local próximo à fossa séptica, onde eu havia guardado todas as viúvas negras encontradas. Eu as mantive atrás de um muro de tijolos perto da fazenda. Eu tinha 8 delas, mas descobri que se as colocasse juntas, se comiam umas às outras. A mais forte sempre sobrevivia. Continuei com os torneios até restar apenas as 26 aranhas mais tóxicas. Fui mordido 2 vezes, e em ambas as ocasiões quase tive uma morte muito dolorosa. Eu sabia que uma mordida não afetaria um monstro como o diretor. Todos os dias, eu colocava meu plano em prática e ele estava quase pronto. Até o dia em que, numa manhã muito fria de dezembro, tudo mudou. Um helicóptero preto começou a sobrevoar a fazenda, mas depois foi embora. O diretor enlouqueceu totalmente. Na manhã seguinte, ele envenenou metade das refeições e nos reuniu em fila, perto de onde abatíamos os frangos. Comecei a correr e várias outras crianças me seguiram. A julgar pelos gritos, ele pegou muitos, mas não me pegou, eu. Apesar do medo, aquele era o momento dos meus sonhos. Na véspera, coloquei as viúvas negras numa caixa de bombons, criando compartimentos dentro dela para que não se comessem umas às outras. Então corri para pegá-las. Depois, me apressei até a casa do diretor. Talvez a paranoia do diretor o mantivesse acordado, mas todos precisam ir ao banheiro, inclusive os monstros. Então levantei uma placa do forro falso e me escondi lá dentro com a caixa de chocolates. Esperei lá por um bom tempo, o barulho lá fora parecia estar diminuindo. Depois, após longos minutos que pareciam durar horas, o diretor chegou. E por sorte, ele precisava ir ao banheiro. Aproveitei que ele fez barulho ao abaixar as calças para mexer na placa do teto. Esperei ele se sentar antes de soltar as 26 criaturas horríveis sobre sua cabeça. Aterrorizadas, as viúvas negras começaram a picar a cabeça do diretor assim que pousaram nele. O terror da fazenda para crianças. O demônio, chamado Hanun-Shinon, agora estava no chão, agarrado ao seu vaso sanitário. Seus olhos estavam inchados e da sua boca saíam gritos repugnantes, e o espaço fazia seu corpo tremer antes que seus olhos inchados se fechassem completamente. Ele me viu com a cabeça saindo do forro falso e começou a rir de um jeito estranho. Eu sabia que isso podia acontecer. Não existe livre-arbítrio, não tem problema. Eu já vivi 10.000 anos. Eu vivi seus verões felizes, seus casamentos maravilhosos e seus sucessos passageiros. Suas vidas eram belas, sem dúvida alguma. É por isso que eu... Ele esmagou com a mão uma das aranhas que andava em seu rosto, mas eu podia ver que ele estava perdendo as forças. Você e eu somos todos fantasmas agora. Essas foram as últimas palavras que consegui entender, antes que ele parasse de respirar. Permaneci escondido por mais algumas horas, por precaução. Tomei muito cuidado para garantir que não havia aranhas por perto antes de sair pela janela. O helicóptero preto que eu avistei retornou com homens armados antes do amanhecer. Eu era o único sobrevivente da fazenda. O capitão das operações era um homem chamado Clinton Moxley. Ele me adotou e agora eu carrego o sobrenome dele. Ele também decidiu me chamar de Howard. Contei ao meu novo pai o pouco que eu sabia e ele me corrigiu em algumas coisas. O nome do diretor não era Shannon, ele se chamava Clark Gaines. Ele era um indivíduo anormal. O escritório para o qual meu pai trabalhava passou um tempo rastreando o diretor. Meu pai era quem pilotava o helicóptero. Meu pai contou que certa vez capturaram o diretor e que eles tinham começado a estudá-lo em um laboratório. Ele disse que o diretor tocou um dos membros, o mais velho da equipe científica, que se chamava Frank. Ele tinha 79 anos, a pele dele era completamente esticada. Depois de alguns segundos de agonia, Frank parecia ter 40 anos de novo. Ele continuou dizendo que proibiu seus outros agentes de intervir.
Frank, um soldado incrível, parecia indefeso diante do diretor. Cada vez que a mão do diretor tocava a pele de Frank, ele gritava e ficava mais jovem a cada segundo. O diretor só parava quando Frank parecia uma criança vestida com roupas de idoso. Sabe, ele escolhia vítimas que tinham vidas bonitas. Me explicou meu pai, enquanto me cobria. Sua existência é a própria prova de que o tempo é apenas uma dimensão física, algo que existe e sempre existiu. Ele viveu seus anos em apenas alguns segundos, e tudo o que deixou para Frank foram os piores 9 anos de sua existência. Então sim, poderíamos pensar que ser jovem de novo é incrível, mas tudo o que restava para ele era a mente de uma criança de 9 anos, sem memórias, sem família, sem amigos. Acho que você sabe como ele deve ter se sentido, né, Howard? Enfim, o lugar onde eu trabalhava não tinha condições de cuidar do Frank. E pelo pouco que sabemos, achamos que o diretor é o responsável. Para centenas de milhares de crianças órfãs como você, sem casa nem vínculos, ao redor do mundo. Perguntei ao meu pai por que ele me adotou. Então, ele me levou até o banheiro, que tinha um espelho duplo, e pediu para eu tirar minha camiseta. Por que eu te adotei? Por que eu te devo isso? O que vou te dizer pode parecer louco, mas depois de tudo que passamos juntos, está na hora de você conhecer a verdade. Na verdade, há muito tempo, você era um homem velho, Howard. Você era meu mentor, meu parceiro. Você foi a essa fazenda para tentar resolver a situação. Eu gostaria tanto que você se lembrasse de pelo menos uma coisa sobre o seu passado, mas o diretor não te deu essa chance. Eu olhei no espelho atrás de mim e vi pela primeira vez minhas costas cobertas de marcas de mãos. Tudo isso aconteceu há anos, há realmente muitos anos. E como o diretor tinha me dito, eu me sentia como um fantasma entre os vivos. Minha dificuldade para dormir tem aumentado cada vez mais. Há algumas noites, eu ouço os passos do diretor, assim como sua respiração bem perto da minha cama de velho. Meu pai me disse que nunca encontrou o corpo do diretor. Mas eu sei que ele quer recuperar sua fazenda. Também sei que ele está me procurando porque está com fome e precisa se alimentar de novo.